Então, muito boa noite. Meu nome é Luciana Albuquerque. Eu sou estudante de letras, licenciatura em letras e literatura da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. Eu queria dar muito boas-vindas a todas, todos e todes que estão aqui. Estamos esperando chegar outros colegas, né? Então, esse é o nosso aulão de junho. Hoje nós teríamos um outro assunto, que era movimentos literários, mas a nossa organização ela tem características, né? Que é o cursinho de Educação Popular Conexão, que a gente tem colegas aí, nossos extensionistas e os nossos cursistas, todo mundo estuda, todo mundo trabalha, tem família, então tem gente que estuda de noite, à noite. Não tem problema, Patrícia. Por exemplo, o Matheus, que também é do cursinho, ele tem aula geralmente à noite. Eu sou da letras, geralmente a gente tem aula de manhã e de tarde. Nós estamos também em final de semestre, né? Um semestre curto, então nós temos que ter muita compreensão em relação a isso, e eu entendo também da participação de todos, né? A gente fazer um esforço. E aí quero dizer desde já que todos nós temos multitarefas. Nesse momento, eu estou em obras, eu estou numa casa anexa, né? Obras, num momento bem úmido, porque só chove, né? Então, imagina quem mora em casa, tá muito úmido o tempo, e eu tô ainda com a neta em casa, porque faltou profissionais na escolinha, e dispensaram todo o maternal, né? Porque não tem mão de obra. Então, até é na educação infantil. Então, ela já tá faz uma semana em casa. Então, eu falei para ela que a avó ia dar aula e tal. Ela anda por aqui na volta, tá, gente? A Antônia. Então, muita compreensão, muita calma nessa hora para a gente entender o nosso momento aqui, né? Então, o que é para quem está chegando agora? Depois quero fazer de uma forma mais informal, para a gente se apresentar, e se puderem abrir as câmeras, para a gente se apresentar, nome, lugar de onde está falando, né? Qual é a cidade, estado, município que está, se é cursista, se é extensionista, está fazendo faculdade, dizer um pouquinho de si, né? Para a gente começar informalmente, mas também a gente fazer essa roda. Então, só antecipando, então, o nosso aulão é sobre redação, tá? Redação nota 1000 e redações em geral. Então, eu vou passar por várias páginas, vários materiais para vocês. Quero conseguir me organizar bem para mostrar tudo e para ficar bem claro. É uma das características do nosso cursinho. Nós não temos prova, nós temos 2 aulões por mês, 2 aulões quinzenais e uma redação, um tema de redação mensal, onde a gente salienta a importância de escrita, né, de escrever, para não zerar a prova do Enem. Então, nós não temos nota, nós fazemos correções e também dando feedback, né, dessa escrita. E a gente está aprendendo também, todos nós estamos aprendendo. Então, já me apresentei, gostaria que quem pudesse, por favor, levanta a mão, a mãozinha, né? Logo em seguida que levantar a mão, já pode se apresentar, se puder, por favor, com a câmera aberta. Então, eu me chamo Lisandra, eu sou extensionista,
Hoje eu vim aqui para participar, para ver como é que funciona, né? Bem direitinho. Participar da aula, eu faço pedagogia na PUC. Eu trabalho como educadora social. Moro em Viamão, na Santa Isabel. Presta atenção na sequência. Acho que foi a Marina, depois o Daniele. Muito obrigada. Podem se apresentar. Oi, boa noite. Me chamo Marina, moro em Porto Alegre, sou cursista e no momento só trabalho e estudo. Também estou dando uma organizada aqui enquanto presto atenção na aula. Aí sim. Daniele, a Doroteia. Quer falar, Doroteia? Acho que a Daniele colocou a mãozinha primeiro. Então, assim, Daniele, Doroteia, Fábio. Essa sequência. Boa noite, eu sou a Daniele, moro aqui em Porto Alegre e atualmente eu trabalho durante o dia e estou fazendo cursinho à noite. E tenho buscado da melhor forma possível poder colocar os conteúdos em dia, estou tentando estudar, tem bastante coisa ali no material. Vou pegar as caixas aqui. Enfim, e espero aprender bastante aqui com todos. Doroteia, pode falar. Oi, eu sou Doroteia, tá? Estou terminando meu ensino médio, mas entrei que futuramente quero fazer o Enem, né? Então, gostaria de ter mais conhecimento, ampliar meus conhecimentos, e também trabalho com grupos sociais, então, o maior conhecimento que eu tiver na área, nas universidades, para mim será um ótimo aprendizado. E tu estás aonde, Doroteia? Eu que convidei, gente. Hã? Estou fazendo o Agir. Não, você está em qual cidade? Na cidade de Porto Alegre, no momento, fazendo o curso Agir. Ah, ok. Então, eu convidei a Doroteia, né? Nós temos um grupo que é o Dialogando da Universidade. Nós estamos no momento em eleição de reitoria. Espera aí, amor. E aí a Doroteia se pronunciou ali que estava terminando o ensino médio e tal. Eu disse, vem conhecer, vem assistir um dos nossos aulões, tá? Muito obrigada, então, Doroteia. O Agir, ele é um cursinho, ele é um programa? O que é o Agir? É da UERJ? O Agir, não, o Agir é um curso particular, tá? Então, ele dá cursos educação adulta e é um EJA particular, o EJA. né? Tá, é um EJA EJA, tá. Entendi, tá? Então, nada impede que tu participe, tá, Doroteia? Daí, na sequência, só vou te pedir para desligar o microfone. Tá, ok. Tá? Então, será daí, ótimo. Quando for falar, tu aciona ele, tá? Ok, muito obrigada. Obrigada. A Fábio? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O meu nome é Fabiana, eu sou de Porto Alegre, eu sou cursista e estou tentando retomar os estudos depois de mais ou menos 8 anos sem estudar. Estou tentando voltar para a universidade. Obrigada. Temos aí, então, mais ainda a Laira. Quem mais? A Patrícia. O Matheus. A Tatiane. A Zanandria. Podem se apresentar, gente. Laira. Matheus. De preferência, abram a câmera. Boa noite. Meu nome é Laira, tenho 17 anos, sou de Santa Catarina. Estou no terceiro ano do ensino médio.
e ano que vem, se Deus quiser, graças a Deus, começo minha faculdade. Torcendo, vamos fazer o possível para ajudar. Zanandria. Oi, boa noite. Bom, eu tô falando de Bagé. No momento, eu só tô fazendo esse cursinho mesmo. Eu tentei pagar uma faculdade de logística, mas não me adaptei, não gostei, não entendia nada. Não é o que eu quero fazer, na verdade. Mas no momento, só tô nisso mesmo e trabalhando só. No momento, tomara que eu consiga passar do Enem e consiga uma faculdade que eu queira fazer, né? Tá. Mas é complicado. Eu desisti, eu me inscrevi o mês passado e eu não consegui participar da primeira aula. E aí a professora disse que eu podia me inscrever de novo e eu me inscrevi em junho e consegui. Ainda bem que eu tive a assistência dela, ela me ajudou bastante. Então é isso. Isso, não desista. Matheus. Olá, boa noite. Vocês têm outras colegas com a mão levantada? Não, pode falar, elas já falaram. Eu sou Matheus, eu estudo na UERGS, na unidade de São Luís Gonzaga. Eu faço pedagogia aqui. Já estou no meio do curso já. E a Luciana me convidou para participar do cursinho. Adorei o convite, acho uma ótima ideia. E agradeço muito por aceitarem auxiliar vocês nessas questões da redação e nos temas em geral, né? Muito obrigada, Matheus. Tá gaseando a aula, ainda bem que a gente já vai entrar um pouquinho em recesso, né? Dá um tempo agora em julho. Obrigada. Tatiane? Olá, boa noite. Meu nome é Tatiane, eu falo de Pelotas. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pelotas, sou extensionista aqui no projeto do cursinho e atualmente eu também faço pós-graduação em Ciências da Saúde na FURG. E é uma felicidade poder aqui estar com vocês, compartilhar um pouco, aprender bastante também. Muito obrigada. E o teu nome foi escrito errado lá no Moodle, mas não fui eu, tá? Foi o NEAD. Depois eu vou solicitar. Botaram Tariane. Eu nem percebi. Eu nem percebi no primeiro momento, mas não tem problema. Tu já me avisou ali, Luciana, não tem problema. Tu não consegue editar? Não, né? Eu não tentei, mas eu posso tentar. Não sei se essas informações assim pode editar do perfil, mas não eu sei tento. também. Obrigada, Vou Luciana. dar uma olhadinha, tá? Então nós vamos. Então, né, nessa breve assim apresentação também para a gente vai ter que sempre se repetir um pouco, né? Porque sempre vai ter gente nova, tanto extensionistas quanto alunos, cursistas, então, para que a gente possa fazer essa interação, né, realmente. E eu queria mostrar para vocês, já iniciei, quero fazer o seguinte, quero mostrar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, algumas coisas que talvez vocês não tenham visto. Eu tenho algumas análises aqui da redação Nota 1000, tá? Que foi feita, quero entrar nesse site também, pelo Guia do Estudante. Eu tenho também uma pasta que está disponibilizada para os extensionistas, que são exemplos de correções de redações, tá? Então, vai servir tanto para os cursistas quanto o pessoal extensionista, tá? Eu sei que é bem complicadinho quando a gente recebe a redação e a gente, muitas vezes, tem que transformar aquela redação que vem em PDF em JPEG, que é uma imagem, né? JPEG é a extensão de uma imagem, porque o que a gente precisa? A gente precisa aquela redação dentro de uma folha digital, né? Com os comentários de vocês, a contribuição de vocês, a correção para o aluno.
Então, primeiro é enviado para o aluno, né, para o cursista, os feedbacks, e depois é enviado para o e-mail do cursinho Conexão, tá? Então, o que mais eu tenho também? Eu tenho dicas da redação de 2022, 2021, né? Já quero até fazer constar isso, tá no outro artigo aqui. Na última edição do Enem, 2 milhões de candidatos, tá, fizeram a prova. Só 22 conseguiram atingir a pontuação máxima, né? Então, é muito pouco, né? 22 milhões de pessoas e só 22 pessoas. Então, a gente vai analisar um pouco dessas redações, tá? Então, primeiro eu queria mostrar para vocês o ambiente virtual de aprendizagem, o Ava Moodle, tá? Esse aqui é dos cursistas, tá? Então, o tema da redação, ele abre como uma cortina, vocês vão encontrar aqui, tá? Então, tem o repertório sociocultural, como organizar o seu repertório e o tema da redação mensal, tá? Aqui já dá para a gente ver uma figura que é bem interessante para a gente compreender o que precisa numa redação, né? A introdução, né? O parágrafo de introdução, o objetivo. Então, quando nos é dado um tema, a gente tem que pensar e vem também os repertórios ali, imagens, tirinhas, pequenos textos para nos dar a ideia. Não pode ser copiado o que está nos repertórios que são nos dados no Enem, né? Então, a gente também vai fazer isso, a gente não pode copiar. Então, esse parágrafo de introdução, ele introduz por onde eu vou, né? Para que caminhos eu vou, né? Então, se eu tenho um tema lá sobre o aborto, né? O aborto legal, e agora está havendo bastante discussão o que é legal, o que não é. Na Constituição, na lei, se diz que tem o aborto legal, né? Que é naqueles casos que a gente vê, que é em caso de estupro, em caso da mãe estar sofrendo algum perigo nesse parto, né? E aí tem uma discussão toda em relação a isso, e tem a questão jurídica, tem uma questão que é religiosa, né? Sobre se um feto é realmente, e quando ele é realmente uma pessoa, toda uma discussão em relação a isso. Então, tem vários lugares que eu posso ir. Tem um momento atual, tem um momento internacional, na qual as argentinas ganharam o direito de... depois de... Ganharam, não, muito batalhado, né? O direito de poder fazer o aborto seguro. Tem as questões do SUS, as questões que mesmo proibindo as pessoas vão fazer. E o que acontece se essas pessoas, essas mulheres são pobres, não têm acesso ao Sistema Único de Saúde, elas podem morrer, coloca a sua vida em risco, a vida da criança, né? E acontece um caos, né? Então, o que o SUS fez foi, o SUS e essa discussão foi tentar possibilitar uma maneira segura, né? Então, eu tenho que pensar por onde eu vou, né? Então, aí tem vários caminhos. Então, eu tenho que pensar. E aí, daqui um pouco, ali, quando tu tá na prova do Enem, escreve isso, por onde eu vou. Aí eu vou sair por aqui, por ali, traço um caminho, né? E aí, esses traçados desses caminhos vão vir os argumentos.
que é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Por que que eu acho isso? Se eu coloco que o movimento das mulheres lutou muito por um aborto seguro e pelo controle do seu próprio corpo, né? Se eu acredito nisso, né? Então, por que que eu acho isso, né? Daí eu tenho que argumentar, né? E aí eu tenho o parágrafo de desenvolvimento, que pode vir com o argumento 1, o argumento 2. E daí, como a gente tem só 30 linhas, a gente tem que ter cuidado quando a gente abrir para um novo argumento, né? E o parágrafo de desenvolvimento, onde é que eu estou? Aqui. Ele está pequenininho, não para vocês, não? Opa, aí ele se fecha. E o parágrafo de desenvolvimento ali, que é o objetivos, né? Por que que eu acho isso? Ideia 1, ideia 2. Parágrafo de desenvolvimento, né? Eu vou desenvolver e aí eu tenho que já pensar como eu vou concluir. Retomada dos objetivos do texto e dos parágrafos. Então, tem uma coisa aqui que é importante, que quando eu vou concluir, normalmente se pede uma tomada, uma sugestão, né? Que aquele aluno que está escrevendo decida, sugira, proponha, em função daquele problema X que se apresentou, soluções. Só que eu tenho que ter cuidado na hora de concluir, porque eu não posso colocar uma coisa, por exemplo, vamos dizer, eu posso, mas uma coisa que já existe, tipo assim, eu acredito que devam existir programas de saúde, que o governo federal deveria criar programas de saúde específicos para atender essas mulheres e papá. Tem que ter cuidado, porque é muito amplo, porque já tem. Então, tu não pode sair do teu pezinho da realidade. Então, é permitido, ficaria melhor colocar. O governo federal deveria ampliar esses serviços de saúde né? Para o aborto seguro, específico, acolhimento para a mulher, acolhimento psicológico. Todas essas, ampliar já é uma coisa que já é mais pé no chão. Porque as redações que a gente corrige, algumas que eu já corrigi, elas vêm com uma ideia que já existe, entendeu? Então, não fica muito legal. Que daí fica com o pezinho fora, né? Então, essa parte aqui eu quis retomar, que é um esqueleto, vocês podem achar aqui dentro do nosso Ava Moodle, tá? E também, essa questão da redação, ela passa muito por esse componente aqui, que ele, na verdade, é uma criação, ele não está dentro do Enem, é debate e argumentação, que é um que a gente quer trabalhar mais profundamente com vocês, mas ele passa um pouco por aqui, porque eu tenho que trabalhar argumentos, né? Eu tenho que ter em mente, por isso que todas as redações elas têm um repertório sociocultural, e a gente fala que os repertórios são aqueles pequenos mini textos que te dão ideia do assunto. E eu preciso ampliar isso. Eu preciso procurar fora sobre aquele assunto. Eu preciso me colocar dentro daquele assunto no atual momento. Isso é uma dica que eu acho que facilita bastante para quem está escrevendo. A gente se colocar dentro daquele contexto. Não tentem escrever de uma coisa que vocês não conhecem. Entendeu? Tentem pensar aquele tema como parte de vocês.
vou dar um exemplo. Essa questão do aborto aí que eu citei, poderia ter citado qualquer outra. Bom, se for mulher, eu sou mulher. Um dia pode acontecer, né? De eu não ter um controle sobre a minha capacidade reprodutiva e daqui um pouco eu posso. Pode acontecer comigo. O que eu faria? O que eu esperaria de um sistema único de saúde? O que eu esperaria da justiça? Então, eu sempre me coloco naquele contexto, como mulher, como homem, você pode se colocar dentro daquele tema. Ó, pode dar entrada para ela, essa Daniela. Então, você sempre pode se colocar, não precisa exatamente ser mulher para falar sobre isso. Todos nós temos um posicionamento, mas nós somos mulher, nós somos homem, nós somos mãe, nós somos vó, nós somos cidadãos, nós somos alunos, nós somos estudantes. Hoje surgiu essa diferença entre alunos e estudantes. Estudantes é que estudam, alunos é que são ouvintes. Então, eu prefiro ser estudante. Nunca deixem de estudar, né? Então, nós sempre temos papéis. Então, eu tenho que me colocar nesse assunto. Ele não está fora de mim, né? Então, essa parte interessante, a gente quer retomar e fazer um aulão só sobre isso, para trabalhar os nossos argumentos, né? Então, aqui nós temos os tipos de argumentos, tá? De uma forma teórica, mas que eles podem servir bastante para a gente compreender, para a gente poder trabalhar. Aqui até tem um desenho bem interessante. Opa! Opa, aqui não está passando. Eu acho que aumentei demais. Porque ele dá uma aberturinha ali. Então, aqui tem um desenho legal. Ó, tipos de argumentos. Argumento de autoridade não é só sobre a oralidade, né? Tu vai ter que desenvolver e vai ter que colocar no papel o argumento. Então, argumento de autoridade é citar um especialista, uma instituição renomada para justificar sua opinião. Então, quando eu trabalho, e nós vamos ver isso aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar, as redações nota 1000, elas receberam nota 1000 porque elas trouxeram citações ou de um especialista ou de um objeto literário, um quadro, uma música, né? Foi citado, trouxe uma citação para o texto para justificar a opinião, né? Então, pesquisador, filósofos, instituições de pesquisa são exemplos de autoridades que podem ser citadas. Órgãos como o IBGE, segundo o IBGE, né? 22 milhões de pessoas, segundo o Enem, 22 milhões de pessoas fizeram o último Exame Nacional de Ensino Médio, apenas 22 pessoas tiraram nota 1000 pelos corretores da redação. O que essas pessoas têm diferente? O que elas escreveram? Como elas escreveram? O que comem? O que respiram? Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Argumento dedutivo, que a gente pode também ter quando a gente tem um assunto muito, né, que é muito mais complexo do que a gente não conhece muito, né? Tirar uma conclusão particular a partir de premissas gerais. A conclusão é necessariamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Tipo, um dado. Tantas mulheres... No ano de 2022, existem 5 feminicídios por dia. Nós temos tantos por cento
de aumento, aquelas notícias que dão diariamente na televisão, né? Elas são conclusões que a gente pode chegar a partir de dados, né? Argumento dedutivo: todo homem é moral. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é moral, né? Então, eu não vou entrar muito, mas é interessante aqui a gente trabalhar. A gente vai trabalhar mais adiante. Vai ter um aulão sobre isso. Né? Então, a gente tem algumas dicas aqui também. Dicas de Enems anteriores, tá? Então, assim, esses ícones de pasta Drive, vocês podem clicar nele, que ele vai redirecionar vocês para uma pasta. Eu queria explicar que ele não foi colocado apenas como uma imagem, né? Então, clique na pasta, na pasta Drive abaixo, tá? Se tu clicar aqui, tu vai te redirecionar para fora do Moodle, numa pasta, tá? Que são provas desde 2006, provas anteriores do Enem. Eu vou entrar depois, talvez, achar uma delas. Bom, então, temos aqui também vestibulares, né? Tem uma outra pasta com vestibulares de vários lugares, ó, a mesma coisa. Tem um desenho de um drivezinho, vocês já sabem que vocês vão entrar num drive, tá? A gente sempre coloca ali. Clique, né? Então, não é só um desenho. Então, tem mais coisas aqui, né? Sempre o tema e os nossos aulões aqui a gente vai colocando, à medida do possível a gente vai colocando, né? Das nossas revisões, tá? Do mês de julho também, a gente já está compondo. Então, quero dizer para vocês que no final de junho agora, a gente vai retomar conteúdos novos. Aí a gente vai colocar nessas mesmas pastas, colocando ali o mês, né, o mês de julho. Ou abrir outras pastas, mas vocês vão ver que vai mudar, tá? Então, eu acho que, de repente, a gente não vai excluir, vai botar dentro do módulo mesmo, porque aí vocês retomam aquele conteúdo que vocês não viram ali, né? Só não deixe ficar muito para depois. Bom, dizendo isso, até que gostaria de perguntar se alguém teria alguma dúvida em relação às pastas. Porque, assim, quero mostrar que quando a gente abre uma pasta, vai ter ou os ícones, aquele que eu mostrei, né, do Drive. Esse, por exemplo, links aqui, é só clicar no link, vai te redirecionar para outro. Aqui, por exemplo, a gravação. E esses títulos em azul, eles são materiais, tá? Eles são materiais, eles são pastas, eles são drives. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí eu vou botar aqui, compartilhar essa guia. Abrir o tema da redação mensal de junho. Para explicar para vocês o que era o nosso tema e o que é o repertório, né? Ó, aqui a gente traz o texto 1, uma série de fotografias com um texto. Tem a fonte, texto número 2, com a fonte, vocês podem pesquisar fora. Texto 3, texto 4, inclusive essa figura na nossa mesa redonda, o professor, um dos professores ali do NEAB, da URGS, trouxe, né, essa figura da escrava Anastácia. Nosso tema era sobre silenciamento. E aqui está a proposta de folha de redação. Então, o que a gente precisa? Vocês vão imprimir, não precisa imprimir tudo, só imprime a folha de redação. E aí façam à mão, né? Porque vocês vão ter que escrever no Enem. Eu acho que não vai ter Enem digital esse ano, eu não tenho certeza.
Porque aí depois vocês tiram uma foto e enviam para o seu corretor, para que ele possa fazer os feedbacks. Esse mês, gente, essa questão de reescrita, nós estamos assim meio que num término do semestre, então se vocês não conseguirem fazer reescrita, vai servir para um feedback para melhorar, né? Bom, então, também eu tenho uma coisa interessante que foi no grupo que eu estava, no cursinho que eu estava, que eu não conhecia. Olha o Jarbas aqui. Que o pessoal falava de um... Agora eu não sei o nome dele, e esse material eu acho que é dele, se não me engano. Mas eu vi esse vídeo desse rapaz, ele é tipo um influencer, e o que ele coloca como uma ideia para fazer uma boa redação do Enem? Ele coloca que você tem que se basear, que todo assunto você pode se basear em um artigo da Constituição. Você pode se basear na Constituição de 1988. Então, em termos gerais, em termos de conhecimentos gerais, a gente tem que saber que tem várias coisas que balizam a nossa vida hoje em dia. Por exemplo, direito à educação está na Constituição, direito à educação gratuita, educação básica, direito à moradia com função social, direito a várias coisas. Então, não colocamos no nosso ambiente Ava Moodle, mas é um documento importante, porque a gente pode usar um argumento deste tipo dentro da redação do Enem. E aqui ele dá essa dica, né? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Por exemplo, aqui tem... isso é que eu posso disponibilizar depois, não está disponibilizado ainda. Acho que estava só nos drives aqui, ó. Direitos indígenas, né? Se a gente falar sobre os direitos indígenas, a gente pode, por exemplo, citar o período colonial e aqui ele dá um representante, aquela autoridade, aquele argumento de autoridade, Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Daí tem vários aqui, livro, texto, atualidade. Então, tem várias dicas aqui de como fazer. Na verdade, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é uma carta... eu tenho essa carta, né? É interessante. Ela fala ao governo português que aqui existiam indígenas e que o tom da carta é que esses indígenas eram pessoas selvagens, mas eram pessoas amistosas e que era só necessário que os jesuítas viessem para cá, que suas almas estariam, que os jesuítas trabalhariam as almas desses selvagens, para que eles fossem temente a Deus. A carta, ela tem um teor assim, né? Pode vir, porque essas pessoas aqui são selvagens. É só a gente trabalhar o cristianismo, colocar a nossa cultura, que nós temos o caminho livre, né? Então, a carta é bem interessante. Então, esse material ele traz várias relações que a gente pode fazer para trazer esses argumentos. Eu vou fazer uma pasta, ou vou deixar esse material acessível para vocês e eu aviso. Bom, vamos então para uma análise das redações nota 1000.
deixa eu ver. Essa aqui é uma específica. Tá, essa aqui é uma específica. Eu acho que vou mostrar outra para vocês. E se vocês quiserem falar alguma coisa, meus colegas aí que estão acompanhando, podem fazer uma complementação. Levanta daí a mãozinha que eu ouço o barulho, tá? Que eu estou em outras telas aqui. Bom, só um pouquinho. Então, bom, eu estou mostrando essa aqui, eu vou nessa aqui primeiro e depois eu mostro outra. Acho que é o Matheus, acho que a Zananda ficou com a mãozinha levantada. Pode falar, Matheus. Eu só quero saber se todas as colegas já tiveram, sei lá, alguma aula, alguma noção de lógica e argumentação. Tipo, a Luciana falou em argumento, premissas e conclusão. Vocês já tiveram isso, seja na escola ou algum outro curso? Boa pergunta, né? Podem responder, gurias. Oi, respondendo a pergunta do Matheus, não. Eu não me recordo de ter tido nenhuma aula sobre esse tema e achei bem bacana. Eu já tinha visto ontem ou ontem, agora não me recordo o dia, desculpa, gente. Mas eu já tinha olhado o material ali sobre argumentação e feito algumas anotações, achei bem bacana, porque realmente, e já faz muito tempo que eu fiz ensino médio, eu não me recordo de ter estudado isso, então achei bem bacana o material ali no Moodle. Respondendo o Matheus também, eu já iniciei um cursinho para vestibular, no qual não concluí, que eu cheguei a aprender um pouco, né? Mas comparado com o material da UERGS, era algo muito. Não sei se é. Parece que é antigo, sabe? De escola. E esse material ele é bem mais didático, bem mais fácil de entender. Eu só digo que eu pergunto isso porque a redação, na verdade, é o uso dessas habilidades de saber encadear um raciocínio, né? Com premissas, conclusão, usar citações de maneira correta, fazer referências. Então, esses são elementos que são, vamos dizer assim, que constituem, né, uma boa habilidade, vamos dizer assim, é muito mais no sentido de técnica. Então, a gente acaba entendendo, né, quando tem uma conjunção conclusiva, por exemplo, portanto, que vai seguir ali depois vai ser uma conclusão. Então, são coisas que, quando a gente acaba se aprendendo, né, facilita muito, eu acredito. Eu acho que no decorrer dos encontros a gente vai acabar falando sobre isso. Sim, estamos organizando, daí o Matheus tem interesse, né? A Lisandra também tem e eu também tenho. Né? Então podemos fazer juntos, né? Essa, porque ela é densa, né? Ela trabalha assim, mas ela é divertida. Tá, Dani? Tudo bem, não tem problema. Então, a gente faz essa parte teórica, mas a gente fazer um sketch, né? Usar esse espaço de interação para a gente poder fazer uma intervenção, da gente participar todo mundo, tá? Eu quero até falar que uma vez eu participei de uma ONG, né? Que ela é americana, ela é internacional,
mas ela tem em todos os lugares do mundo, e dentro do programa da ONG, ela tinha um debate nacional, era tipo um torneio. Eu acho que é um pouco o que os sofistas faziam, né? Tu treinar o argumento, e tu ia na regional da tua unidade, depois tu ia nacional, e tu ia lá para a convenção nacional, com todas as... Isso aí se fazia nas escolas, a gente levava para dentro das escolas. Como é que é isso? É o que a ONU faz. Dentro da ONU, a gente, inclusive, eu fiz um evento naquela época, na qual a gente simulava como a ONU, a Organização das Nações Unidas, funciona. Cada um com uma plaquinha de um país, tá? E aí, o que a gente fazia? Nessa convenção nacional, tinha um tema, e aí tinha uma equipe, era sorteado na hora, contra e a favor. E aí, cada equipe tinha que se preparar com os documentos que tivesse, com a Constituição, com a Bíblia, e tinha que tentar convencer os jurados. Se era sobre aborto, uma equipe tinha que ser a favor, e a outra tinha que ser contra. E aí tinha que trazer N argumentos, né? E aí se fazia também, daí, claro, daí já passa mais para o teatro. Tinha que fazer uma cena, jogar a Constituição no chão, falar da Bíblia. E é muito o que os advogados fazem. Ah, que legal, já fizeram isso na escola. Então, essa ONG que eu participava, eu fui até o campeonato nacional. Lá a gente perdeu, às vezes, até o assunto ali, que tu tem que ser contra e a favor, tu tem que achar 1001 argumentos. Bom, mas voltando, nós queremos trabalhar isso, tá? E vamos trabalhar isso de forma bem divertida, tá? Sem muitas teorias. Então, eu quero mostrar essa outra parte para vocês, que é a redação nota 1000, uma delas, e depois tem uma outra. Não, eu acho que eu vou direto na outra, tá? Vou compartilhar outra guia, que são várias, tá? Não sei se vocês já estão vendo. São várias. Vou aumentar um pouquinho mais. Então, aqui que traz essa observação, né, dos 22 candidatos. Então, aqui, as professoras destacaram, analisaram 8 dessas dissertações na íntegra, aqui que a gente vai ver, e destacaram 9 estratégias, tá? Por exemplo, número 1, introdução no capricho, apresentando o problema logo de cara. O tema da redação do Enem 2021, na aplicação regular, foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Vejam só a introdução nota 1000 de Giovana Dias, de 19 anos, tá? Alguém pode ler, por favor? Quem gostaria de ler? Eu posso. Quer que eu aumente? Eu acho que meu áudio está bom para falar? Tá, pode ler. Certo. Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para que a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Obrigada. Eu vou mostrar para vocês rapidamente qual é o quadro, tá? Depois eu volto. Ó, esse quadro aqui. Ou seja, a pessoa que eu acho que dá para a gente trabalhar tem uma memória visual. Eu também tenho. Eu aprendo muito mais com imagens, com gráficos, com vídeos.
Então, lembrando e vendo essa imagem, ela trouxe essa obra para dentro da redação. Isso é uma citação, né? Voltando, então, aqui. Então, Giovanna mencionou a obra Os Retirantes para apresentar a situação problema. Brasileiros que não têm registro civil e que se tornam, por isso, invisíveis. Não é obrigatório colocar algum repertório sociocultural logo na introdução, mas é um ganho e tanto, porque o leitor consegue perceber mais facilmente qual tema será abordado. Tá? Então, aqui foi destacado só o início. Tá? A segunda dica, repertório cultural bem integrado ao texto. A seguir, confira 2 trechos de redação nota 1000, com repertórios culturais, citações a livros, pinturas, filmes, filósofos. Alguém pode ler, por favor? Outra pessoa? A partir dali, Fernando Quaresma. Por favor, gurias, meninos e meninas. Eu posso ler então, Luciano, se ninguém... Posso ler? Então, a partir de Fernanda Quaresma. Né? Em Vidas Secas, obra literária do monelista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade, a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Sara Rosa também leio ali? Tem Sara Rosa, o clássico, acho que é outra aluna, é isso? Oi, terminou onde? Terminei em registro civil. Registro civil, né? Eu só vou mostrar aqui tem o livro Vidas Secas e tem algumas imagens do livro. Vou mostrar para vocês. Então, a gente já vê... Não sei se eu estou carregando demais o computador. Com várias coisas abertas. A gente já vê uma junção aqui do português com a literatura, né? Vocês estão vendo? Graciliano Ramos. Vidas Secas. Tá, voltando aqui. Obrigada, Tatiane. Então, Sara Rosa, né? O clássico da literatura inglesa, Oliver Twist, aborda as vivências daqueles marginalizados durante a era vitoriana e a forma como eram considerados invisíveis por não pertencerem à lógica social. Essa percepção sobre uma parcela considerável da população dialoga analogamente com a realidade atual de inúmeros brasileiros que não possuem acesso aos seus direitos civis por não apresentarem os registros primários necessários à inserção como cidadãos no nosso país. Então, a Fernanda, essa aqui é uma, tá? Ela trouxe Vidas Secas, né? Na introdução, a Sara Rosa traz o Oliver Twist, que quem se lembrar, tem filme, eu vi esse filme várias vezes, o Oliver Twist. É lindo o filme, tá? Cenografia, história, olhem, tá? É uma dica bem legal, sabe? Então, é uma outra dessas citações, né? Então, a professora Bruna destaca que Fernanda e Sara não se preocuparem em apenas citar Oliver Twist e Vidas Secas. Elas também estabeleceram uma relação com o número de brasileiros sem acesso a direito civil. Fazer a conexão entre o repertório e o tema da redação ajuda a ganhar pontos na competência número 2.
compreender a proposta e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimentos para desenvolvê-la. Bem interessante, né? Então, não é só trazer, tem que fazer a costura, né? Uso de elementos coesivos, tá? Então... Desculpe, Oi. eu posso fazer uma crítica ao texto anterior? Sim. A visão que eu tenho é que, de certa maneira, as citações, elas tergiversiam, por exemplo. No caso, ali, especificamente o tema ali pedido é a relação entre direito civil e a necessidade do registro civil, a certidão de nascimento. Então, não era um aspecto geral da miséria ou um aspecto geral da marginalidade. É algo específico. De como, por exemplo, num cenário do Brasil de hoje, do século XXI, possa haver, por exemplo, pessoas sem registro civil. Então, a maneira como eu interpretei, meio que se esquivam, né? De serem mais direto ao tema. Sim, aí depende muito de como a pessoa vai escrever. Ela tem mais uma visão mais crítica e política, de usar aqueles outros elementos que eu trouxe, como a Constituição Federal, né? Outros artigos. Essas aqui, elas estão baseadas na sugestão literária, né? Trouxeram a citação literária, mas não fugiram ao tema, não fugiram fugiram da profundidade do tema, vamos dizer assim, mas elas também fizeram assim um risco calculado, vamos dizer assim, né? Pode falar, Dana. Professora, o ano passado eu fiz o Enem e eu, no meu colégio nunca deram redação pra gente fazer e eu acabei zerando. E aí depois eu fui procurar sobre o assunto e fiquei, chocada, porque era só eu ter dado uma estudada. Obviamente que eu teria que ter uma ideia de como é que faria uma redação, né? Porque eu não sabia fazer e não sei fazer até hoje. Não consigo aprender de jeito nenhum. E aí eu só queria dizer isso, que foi legal da senhora puxar a redação do Enem antigo do ano passado, porque agora eu posso ter uma ideia melhor do que é fazer uma redação. Isso, foi essa a ideia, né? Vamos assim, o que eles acham nota 1000 e vamos ver também como é que a gente consegue se aproximar disso, né? Porque são corretores da redação, a gente está sujeito. Mas vamos dizer que 22 milhões, só 22 tiraram nota 1000. É muito pouco, né? Mas, por exemplo, uma nota 600, 700 já te permite entrar numa universidade federal. 600 é uma média geral relativamente boa. Média, boa. Abaixo... Eu pensava que o meu colégio, no caso, é o Justino, eu estudava no Justino, né? Sim. E eu pensava que, quando a gente chegava no terceiro ano, eles iam começar a estimular a gente a fazer redação, até antes, né? Quando eu cheguei e não me deram redação, e aí, claro, eu tava na pandemia também, eu me desesperei porque eu pensava assim, tá, o ano que vem eu vou fazer, no mesmo ano, no caso, eu vou fazer o Enem, e aí eu não sei nada. Comecei a pesquisar, não conseguia aprender, porque eu sempre aprendi muito mais com o professor me dando aula do que vendo, sabe? Outras aulas, assim, Sim, mas vídeo, nem a essas coisas. professora de português não trazia? Nunca pediu uma redação. Que Eu ela fiz fazia, uma redação. Ensinava a gramática só? Exatamente. Eu fui aprender a redação porque minha mãe é professora. Eu fui aprender um pouco da redação, só que minha mãe é professora de criança, entendeu? Então, o meu padrasto puxava muito por mim, mas quando eu fiz o Enem, eu fiquei apavorada, fiquei desesperada no momento e eu acabei zerando o Enem. Não é fácil, a redação. porque é uma prova enorme, né? Desgastante. Sim, foi a primeira vez que eu fiz, eu fiquei assustada, meu Deus do céu, eu não sabia o que escrever, sabe? Porque eu nunca tinha lido nada sobre o assunto. Meu Deus, foi horrível, tu não tem noção, professora. Então, Zanandra, eu chorei. Importante, para ti não chorar, para ti não se desesperar. Importante é leitura, né?
Nem que seja a leitura de jornalismo diário das páginas de jornalismo, analisando o que é fake news, o que é real, né? Noticiário, né? Esse gancho aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, Constituição Federal, a de 1988, é muito importante. Eu vou colocar lá no nosso material. Os direitos humanos, a redação do Enem, ela sempre orienta ali na frasezinha, depois eu vou mostrar para vocês, não sei o quê, argumentos alinhados com os direitos humanos. Então, é importante a gente ter os direitos humanos, fazem parte da gente, não estão fora da gente, né? Nós somos cidadãos, né? Então, nós já estamos em 8 e 8. Eu quero mostrar, quero antecipar e mostrando para vocês mais rapidamente. Então, aqui o uso de elementos coesivos, né? Que são aquelas conjunções. Ademais, além disso, portanto, com efeito, consequente, desse modo. Aquela tabela, nós temos conjunções aditiva, concessiva, o nem, mais, porém, né? Só que eu, particularmente, é importante a gente trabalhar, mas ter cuidado para não deixar o texto cheio de elementos coesivos e que tu pode substituir por outras palavras e também por vírgulas, tá? Mas aqui eles analisaram isso também, né? Então, a gente olha aqui, ó. Sara Fernandes, há, portanto, a urgência de findar essa problemática notória na estrutura do Brasil. Todas estão falando sobre aquele mesmo tema lá inicial, tá? Todas de 2021, sobre a invisibilidade e tal, e o registro civil. Maitê Maria, outra candidata. Outro sim, é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Olha a palavra aqui que eu errava sempre, engajamento. Tá? Então, aqui, importante a gente trabalhar isso também, né? Ter um quadro das conjunções e aplicar. Elas são ferramentas. Elementos de coesão são ferramentas. A gente aplica para juntar, para completar, né? Para ficar bonito o texto. Propostas de intervenção completas, né? Veja um texto a seguir da aluna Evelyn Lima. Quem pode ler, por favor? Posso ler, se ninguém quiser. Pode ler. Fica evidente, portanto, a necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Destarte, o governo federal responsável por administrar o povo e os interesses públicos com o apoio do Ministério da Cidadania, a partir de medidas governamentais destinadas à pasta, deve disponibilizar benefícios financeiros sociais para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Ótimo texto. Viu? Esse está mais do teu gosto, né? É mais político. Ele ali bem a linguagem boa, formal, bem. Então ele cumpre os 5 ingredientes obrigatórios para propor. Eu só queria fazer um comentário que uma dica que eu uso para mim e recomendo para os outros é sempre procurar fazer orações assindéticas com ponto ou pontuação, do que orações coordenadas com condições. Se for usar, de preferência as coordenadas, e, ou, mas, portanto, do que aquelas que subordinam outro período, né? Porque é mais confuso. Mas eu sempre recomendo usar ponto final. Se for possível botar um ponto final, coloca um ponto final e encerra o período. Professor Matheus, dá um exemplo para nós aí, por exemplo, uma frase.
Acho que dá para voltar no texto ali, deve ter. Não esqueci o nome da autora. Esse aqui? É. Tu diz a coordenada sindética e a sindética é quando tu precisa da outra oração. Aí tu vai ligar 2 orações. É isso? Pegar aquele trecho ali final. Essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante. Ó, aí poderia se colocar um ponto final. Ela não botou porque ela não quis, mas poderia. Para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Agora ela botou ponto final. Ela poderia ter... Eu acho que encerrar o período logo é muito mais fácil do que continuar com o período. Só uma dica. Interessante também. Justamente para não repetir o também, né? Mas também, que é um vício frasal. Bom, então essa aqui a gente já viu. Ela cumpre, né? Traz o agente, o governo federal, com o Ministério da Cidadania, a ação, o detalhamento, o meio de execução, a finalidade. Bem completo, viu? Aí a quinta é o título, só se for criativo. Sara Rosa foi a única na mostra analisada que escolheu intitular seu texto Ser e Ser Percebido. É uma frase do filósofo George Berkeley, que é da literatura, né? Não, isso é filosofia, mas não é possível. Mas o Berkeley, a gente trabalha bastante na literatura. A gente tem ele. Eu conheço ele como filósofo apenas. A gente tem ele na literatura também. Como também nós temos teoria da literatura, né? Nós temos a questão do mito. Mas aí eu quero dizer que foge daquele lado mais crítico e traz a questão literária, né? E ela botou ali um título. Não é obrigatório, tá? Eu também gosto de botar título. Não é na redação até é permitido, mas não é obrigatório, né? É uma questão estratégica. Então, ela já tinha pensado bem a abordagem que ela ia fazer. Interessante ver essa redação. E aqui tem um pouco, o clássico da literatura infantil inglesa, Oliver Twist, ela que trouxe essa citação. Aborda as vivências daqueles marginalizados durante a era vitoriana e a forma como eram considerados invisíveis por não pertencerem à lógica social. Essa percepção sobre uma parcela considerável da população dialoga analogamente, que palavra difícil para escrever e para falar, com a realidade atual de inúmeros brasileiros que não possuem acesso aos direitos civis. Ela até, não sei se isso aqui está fiel, tem um risco ali, né? As quais não, ela riscou. Linguagem formal, sem gírias ou abreviações, tá? Isso é interessante, foi feito até uma abordagem em sala de aula. Nossa professora trouxe uma redação para que todos dessem uma nota para aquela redação, né? E a escritora, a pessoa que escreveu, trouxe uma gíria de dentro do texto, dentro lá do repertório sociocultural, e no meu entendimento não pode trazer gírias mesmo que esteja dentro do repertório sociocultural, né? Usar uma linguagem mais, assim, tem que ser uma linguagem mais formal e tal, não pode copiar, né? Então, muitos alunos em anos anteriores estavam abreviando palavras na redação, por causa do uso do celular ou escrevendo de maneira muito coloquial, com marcas de oralidade. Então, você não precisa usar mesóclise, que é pegá-lo-ei, mas deve seguir um padrão formal. Isso aqui é uma coisa que é bastante retomada, que a gente vê claramente expressa no texto, que a oralidade, o jeito que tu fala, vai para o texto. E é diferente falar
e escrever. E escrever exige mais formalidade e mais recursos para explicar. É a mesma coisa, eu tenho uma ideia, eu preciso explicar para vocês, eu preciso usar mais palavras para que vocês entendam, né? Então, as marcas da oralidade, elas são muito presentes e a gente tem que trabalhar isso na escrita. Tirar as marcas da oralidade sem perder as características próprias, é claro. Não vai colocar uma palavra que não combina com você, não vai pegar uma palavra rebuscada. Diante desse cenário, percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro civil é motivada pela falta de uma política pública eficaz que regularize essa problemática. Isso ocorre principalmente porque, como já foi mencionado nos estudos da antropóloga Lilia Schwartz, há a prática de uma política de eufemismos no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. Essa aqui trouxe uma palavra bem interessante, né? Textos impessoais sem relatos subjetivos. Vamos supor que o candidato, ao ler a proposta da redação, tenha se lembrado especificamente do avô paterno, que não foi registrado em cartório. É indicado citar o exemplo no texto? Jamais. A dissertação deve ser impessoal. O corretor não deve saber da personalidade do aluno, de onde ele fala, de qual seja a sua história. Não é para falar da própria vida. O que cabe é montar uma argumentação com leis, fatos históricos, livros, séries, filmes ou conteúdos que defendam uma ideia de maneira não subjetiva. A candidata nota 1000, Yasmin Ferreira, até pode ter se lembrado de algum problema de formação educacional em sua trajetória, mas escreve da seguinte forma: além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Isso acontece porque, desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas da cidadania. Muito bem, esse argumento exige até um certo conhecimento de pedagogia e da história da educação na era Vargas e na nossa era, né? Mas também é uma sacada bem legal, porque temas transversais são uma coisa bem atual, da contemporaneidade, tanto que eles passaram a ter o nome de temas contemporâneos transversais. No meu tempo, quando eu me formei, era só temas transversais, né? Que era um tema que atravessa todas as disciplinas e que o professor pode retomar. Questão da cidadania, da saúde, é o que a gente sempre retoma. E ela percebeu, pô, na era Vargas não tinha isso. Era uma educação mais normativa, né? Então ela fez uma sacada e escreveu de forma bem inteligente. Eu só queria ressaltar uma coisa nesse trecho. Além disso, é válido. Pelo que eu vi, naquele trecho ali, além disso, é válido ressaltar que a lacuna, naquele raciocínio ali, aquela é a conclusão. Tudo que depois ali é premissa para aquele argumento. Então, nos temas o que potencializa essa lacuna? É todas essas questões, as premissas que vão seguir depois. Então, nem sempre a conclusão é por último. Isso, então, tá correto, bem perfeito a tua consideração, Matheus. Que é todo um argumento, tá aqui, né? Todo o argumento dela. Ela trouxe a citação aí, presidente Vargas, é um momento histórico, né? Uma citação importante. Ó, vamos indo adiante. O uso inteligente da coletânea de textos, né? Sempre na proposta da redação do Enem, a prova traz uma coletânea de textos. Tirinhas, mapas, trechos de teses, letra de músicas, eu já tinha comentado com vocês, né? O INEP atribui nota 0 para quem? Eu vou repetir. Copiar uma sequência de 3 ou mais palavras iguais a dos textos motivadores ou das questões, alterar apenas o singular ou plural ou tempo verbal dos excertos,
excertos são pequenos trechos, né? Pequenos excertos, pequenos trechos. Reproduzir as mesmas frases, omitindo apenas algumas palavras ou invertendo trechos. Mas calma, não é preciso ignorar esses textos com medo do zero. A professora Moscardo destaca um trecho da redação de Maitê Maria, no qual a aluna consegue mencionar uma informação da coletânea de maneira correta. Lei, aqui está o texto, né, motivador, né? A Lei 9.534 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Aí tem uma foto, né? Ó, daí tem dados, 320 mil, no Sudeste 1,15, tá? Eu não vi ali o que é esses dados. Estimativa de número de pessoas sem registro, a invisibilidade, o mapa da invisibilidade. Fonte IBGE, tá? Ó, referência. Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurada pela lei de número 9.564 da Carta Magna, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira. Haja vista, elemento coesivo, que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Então, ela não reduziu a referência a uma parafrase, né? Ela trouxe um argumento, né? Usando só aquela partezinha. E essa aqui é importante, os garranchos. Por que a gente pede para fazer a redação mensal por escrito? Para a gente trabalhar as caligrafias, porque, embora chegue assim, muitas vezes a gente não entende, né, a caligrafia, e a pessoa pode estar certo, mas a pessoa não vai entender se não tiver bem escrito, né? Ó, bem, a caligrafia bem feitinha, espaço, os espaços. Eu só queria tirar uma dúvida, quando tu Oi. falou sobre a pessoa, sem pessoal. Vamos supor um contexto onde alguém que vai fazer a prova é alguém que passou a vida sem registro civil e tirou agora recentemente. Ele não pode usar a primeira pessoa, seja no singular ou no plural? Não. Segundo essas orientações do Enem e da redação, foi aquilo que eu falei. Eu acho que tu tem que se colocar dentro desse contexto para poder escrever, porque aí tu vai saber escrever, porque também faz parte da tua vida. Só que tu não precisa mencionar que faz parte da tua vida, porque como nós, existem várias pessoas, por exemplo, que estão estudando nesse atual momento, ou que a gente sabe, por exemplo, na nossa família, a minha mãe foi registrada 2 anos depois. Naquela época, os registros eram feitos depois. Muitos, né? Mas eu levanto isso porque... Uhum. Pode dizer que para mim é questão de estilo. Não é desrespeito ao argumento. Mas segundo os corretores da redação, né? E a redação do Enem também, toda a estrutura do Enem, ela também é uma construção, né? De que a gente faz um resgate aí de todos essas coisas que já foram vistas. Deixa eu ver uma coisa que poderia acrescentar também. Então, a redação. Tem um outro aqui que é um e-book, e eu tenho também a redação de uma aluna minha, tá? Que eu poderia disponibilizar para vocês algumas correções que eu fiz, né? Então, eu já falei daquele material, né? Da redação, nota 1000, a sugestão dos artigos da Constituição. Aqui nós temos uma retomada de outros objetos que são por meio da literatura,
né? O Oliver Twist já foi filme, então não apenas o livro, né? Vidas Secas é livro, aí a gente pode procurar também, tem os pequenos vídeos, né? As sketches para conhecer, tem obras que a gente pode destacar, que a gente pretende destacar mais, né? Então a gente está se avançando já para o horário, 8h27, e deixa eu ver, eu tenho um livro aqui que fala Eu só disse as referências ali, tipo Vidas Secas. Acho que a melhor referência possível seria Morte e Vida Severina, né? Porque independente do registro, todos eram iguais. Todos severinos. A Morte e Vida Severina, eu já trouxe para um trabalho, tem uns vídeos de animação, né? Então, se a gente não quer ler todo o livro, pelo menos que a gente entenda o que fala, né? Jarbas, professor Jarbas, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Luciano. Eu cheguei atrasado aqui, mas eu só queria dar uma ideia a respeito das redações. É interessante, e colegas, é interessante a gente perceber que aquele que vai corrigir a nossa redação, ele tem, além da redação da gente, ele tem mais uma série de outras. Veja bem como é que é o processo de correção. Quando tu pega uma redação boa, a seguinte que vai ser lida vai ser inflacionada, tu entendeu? É subjetivo. Tu lê uma redação boa e diz, nossa, que boa essa redação. A outra, que tu vai ler a seguinte, e que não tá tão boa, ela vai ter é inconsciente, né? Então, o que eu acho que é legal dizer? Quando você vai escrever, desenha bem as letras. Deixa espaço, aproveita a folha. Faz com que aquele que vai ler, facilita a vida de aquele que vai ler, que é aquele que vai te dar nota. Entendeu? E outra, mantenha a mensagem mais ou menos correta, direta, sem muito rodeio, sem tentar colocar algumas palavras que tem duplo significado. Pode ser palavras simples, mas que seja de forma uma oração direta. E eu acho que facilita, tá? E também eu também não gosto de períodos de orações, de frases muito compridas. Eu acho que facilita tu dar uma pausa, um ponto e prosseguir na mesma linha, com o mesmo assunto, retomando o anterior, tentar usar os conectivos de esse, essa, isso, que tu retoma os conectivos coesivos e catafóricos, anafóricos, que resgata a ideia anterior, que mandam para a ideia seguinte. Eu acho que facilita. E obrigado, professor. Não sei, a Doroteia está com a mão levantada. Quer falar, Doroteia? Sim. Tem uma obra muito interessante que a Gabriela Cravo Canella, além de livro, se tornou uma obra na televisão, nos filmes, né? Essa obra, como é que ela ficaria numa literatura para não ser maçante? Para referenciar ela no tema da redação, por exemplo? Isso. Deixa eu ver. Daí teríamos que pensar, por exemplo, Gabriela como um produto, né? Um livro, e como um produto internacional, porque foi vendido para vários países, né? As nossas novelas, né? Também como um período literário, que é o movimento do naturalismo, do realismo, né? Personagens bem destacados, com suas personagens, vamos dizer, sensualizados, né? Que isso aí a gente vai ver num outro aulão com a professora Patrícia, que é os movimentos literários, onde a gente tem o romantismo, o realismo, né, o naturalismo, onde traz, no romantismo, a gente romantiza, traz as questões sociais da sociedade, os tabus, os meios, a questão de classes sociais. O romantismo traz muito os conflitos, né?
o romance, o amor, né? Traz o romantismo em si. Ele é pouco, vamos dizer, crítico. Ele traz de uma forma mais romantizada, porque o texto não é crítico, o texto apenas, né, trabalha os personagens de uma outra forma, descreve. Já o naturalismo e o realismo fala da pobreza, traz personagens com, como a gente pode dizer essa palavra, vicissitudes, né? Uma pessoa, por exemplo, avarenta, né, demasiado avarenta, se enfatiza. Uma pessoa, por exemplo, personagens que gostam do lucro, né, personagens que são, né, som dessa palavra. Então, talvez, dependendo do tema, tenha que ter cuidado, porque tem que estar relacionado com o tema. Senão, a gente tem que ter muitos argumentos para trazer esse tema. Então, eu queria... Eu só queria tirar uma... Não sei se eu entendi a pergunta, Doroteia. A sua pergunta, Doroteia, era para saber como tu traz no texto, já que ela é uma obra que tem livro, tem filme, tem novela, como tu traz no texto, se é livro, se é filme, se é novela, ou como tu relaciona com o tema da redação? Mas é que depende do tema da redação, entendeu? Depende do tema. Tem vários personagens na Gabriela e a ênfase é na mulher, né? Naquela mulher sensualizada, mulher brasileira, né? Eu nem me lembro tanto da novela, mas eu me lembro que só essa parte e os personagens, na Bahia, eu acho que poderia ser colocado no realismo, né? Porque ele tinha uma venda e tudo, mas aí depende de como tu vai relacionar, né? No caso, essas obras que foram trazidas, elas falam sobre a miséria, né? A pobreza e a invisibilidade, né? Então, no caso da Gabriela, também trabalharia a questão da mulher, a questão do período, que também influencia os movimentos literários no Brasil, né? Então, nós estamos encaminhando para o fechamento, né? Eu vou trazer estou trazendo aqui uma das redações e mostrando um pouco para vocês, por exemplo, uma redação real sobre violência doméstica, né? Aí ela diz assim, ainda acho que a letrinha dela é boa, mas a gente tem que ter cuidado, né? O filme Vidas Partidas de Marco Scheistman retrata a realidade de muitas mulheres. Daí é que ela separou. Vírgula, relatando a vida de uma família brasileira, vírgula, onde a mulher, aí retomando a dica que o professor Jarbas falou ali nos anafóricos, vocês não precisam saber o que é, mas eu aprendi com uma professora de português muito legal. É justamente isso. Quando eu repito a mesma palavra, e eu não preciso repetir a mesma palavra, retratam a realidade de muitas mulheres, retratam, né? Relatando a vida de uma família brasileira, onde a mulher e seus filhos, eu marquei onde a mulher, porque retomou a mesma palavra. Os anafóricos é isso. Tu troca aquela palavra por outra idêntica, sinônima, tá? Então, eu quero mostrar que eu marquei aquela primeira palavra ali, e aí essas marcações aqui eu fiz no navegador Edge, tá? Que eu já tinha falado para vocês, né? Ó, primeira parágrafo em amarelo. Sugiro atenção às palavras sublinhadas. Sugiro, né? Relatando a vida da família brasileira. Antes no parágrafo, para não repetir a palavra mulher.
onde há mulher, ali onde eu marquei, né? Para não repetir dois termos juntos, mulheres e mulher. Na continuação da frase, sofrem abusos domésticos, entre aspas, por parte do pai e esposa. Ela coloca, né? Por parte, olha que fica estranho, olha como fica estranho. Né? Então, só esse trechinho assim, ó. Onde a mulher e suas 2 filhas sofrem abusos domésticos por parte do pai e esposa. Até mesmo após o divórcio do casal. Ponto. Ficou estranho, né? Do pai e a Mas mulher. se usasse uma vírgula ali, eram outros sujeitos, né? Então ali eu botei, ó, por parte do pai e esposa, ficou super estranha a ideia, ficou conectado, pois o E dá a ideia de adição, pois é a conjunção aditiva, de que são os dois, pai e esposa. Você queria dar continuidade à frase, porém deve escrevê-la novamente. Né? Então, ali eu já saliento ali, né? Então, deixa eu ver outra coisa, por exemplo. Ela usa bastante conectivos, viu? Porém, vale ressaltar que não são somente mulheres que sofrem violência doméstica, vírgula, mas também idosos, crianças, adolescente. Ali, aquele adolescente ali eu nem marquei e parece que tem uma falta de um S, né? Se vocês olharem bem ali, sabe? Então, tem que ter cuidado na hora de escrever. Homens, entre outros, junto. Aí eu marquei ali em amarelinho. O isolamento social, olha só, gente, isso aqui, ó. Aí ela botou entre aspas, medida protetiva contra a Covid-19. Eu marquei essa medida protetiva. Porque essa palavra medida protetiva, ela sai da questão da violência da mulher. E ela está mal colocada ali. Trecho da linha 6. Medida protetiva é relacionado com a Lei Maria da Penha. Você poderia ter colocado a lei como argumento. Este termo não se relaciona com a Covid-19 no contexto que mencionaste acima. Sugere-se o isolamento social devido à Covid-19. Entendeu? Porque o isolamento, ela conectou uma ideia que está na cabeça que o isolamento social é uma medida protetiva. Só que a medida protetiva, ela está relacionada com a Lei Maria da Penha. O isolamento social é uma medida de restrição, é outro termo que o pessoal usava, um termo médico, medida de... Profilaxia. Também tem outras medidas de... agora me esqueci. Foi tanto falado, né? São medidas de segurança, medidas preventivas, né? Então, a diferença de raciocínio é que uma profilaxia é antes que aconteça, né? E uma medida protetiva é depois que aconteceu. Sim. Então, quer dizer assim, ó, é uma palavra colocada num contexto na qual ela não pertence. Quem conhece a lei e quem conhece a frase medida protetiva, aonde ela aparece, sabe que é relacionado com a Maria da Penha. Né? Então, talvez não devesse colocar em relação à Covid-19, sim, porque daí ela misturou os assuntos. Né? Então, a má formação de cuidadores e idosos, como também a opressão contra a vítima, são vertentes que, infelizmente, tá? Eu marquei vertentes e marquei, infelizmente, ali que é um erro ortográfico, propiciam o aumento de casos de violência doméstica, sobretudo no Brasil. Por que eu marquei o vertentes? Porque as palavras, elas têm um contexto em que elas aparecem. E vertentes aqui não ficou legal. Né? Uma vertente é onde emana alguma coisa. Vertente está muito relacionado com um determinado prisma, uma vertente, alguma coisa que emana, né?
que é base, é baseado dali, né? Então, mas ela é colocada em outros contextos para ver como, quando a gente começa a conhecer as palavras, a gente sabe que ela não é daquele contexto, né? Talvez, então, como também a opressão contra a vítima são consequências que, infelizmente, propiciam o aumento de casos de violência doméstica, sobretudo no Brasil. Né? Então, teve muita misturança, mas, no fim, o exercício de dialogar, de trazer os argumentos, né? Eu fiz vários exercícios de correção e trabalhar e explicar por quê, e a medida protetiva também apareceu outras vezes aqui no texto, né? Então, como eu coloquei na primeira vez, ela poderia ter usado como argumento a lei, né? A medida protetiva em si, como um argumento forte. E ela abriu muito, né? Ela falou jovens, adultos, idosos, ela abriu muito, né? Então, gente, eu acho que não se esgota aqui, nós estamos em 8h43, eu acho que tem muitas coisas para a gente aprender, e todos nós continuamos escrevendo e fazendo melhoramentos, né? Eu faço o texto, gente, e depois eu olho esse texto, e depois eu dou uma volta, e vou dar uma passeada, vou fazer outra coisa, e aí quando eu volto, eu percebo outros erros. Então, é legal fazer e se distanciar um pouco, fazer outras coisas, e depois voltar no texto, e aí você vai perceber que tem um erro que você poderia ter substituído, esses anafóricos, que é, se você fala mulheres, você pode falar depois cidadãs, essas cidadãs, né? Para não repetir sempre a mesma palavra, né? Aprendi com uma professorinha minha e ajudou bastante, sabe? A gente vai eliminando assim os nossos pequenos erros, os nossos vícios, tá? Então eu gostaria de terminar, porque tem mais coisas, mas daí eu vou colocar lá no módulo ali da redação, eu vou ver, destacar, depois eu aviso para vocês no grupo esses artigos, os materiais que eu trouxe, né? E aí queria deixar então assim a fala aí para a gente conversar um pouco. E aí eu vou ficar quietinha. Cansa. Então, acho que assim, eu posso fazer um encerramento e daí a gente bate o papo, então, daí, tá? Então, gente, finalizamos, então, a nossa intervenção, né, do aulão. Espero vocês nos próximos, porque vai estar bem legal, a gente sempre vai trazer um assunto diferente, e não é só eu, os meus colegas que estão aqui, Lisandra, Matheus, Jarbas, Tatiane, também, aí quem eu me esquecer, estão convidados que vão fazer as próximas intervenções, né? E a gente vai trabalhar bastante em várias frentes, tá? Mas é importante que vocês sigam estudando, vocês peguem essas dicas, façam anotação, e lá no site também vocês façam anotações no Ava Moodle, dos materiais ali, o que vocês acham melhor, ou abram uma pasta no computador, estudem um pouquinho, saiam do Ava Moodle também, porque aquele assunto também está fora, ele é só um motivador para vocês procurarem, né? Outras complementações, né? E era isso. Muito obrigada. Eu vou parar a gravação aqui.